Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Veja só, o que começa dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, prossegue com um porquanto, com uma explicação que define quem são esses que estão em julgo desigual. Quem são esses incrédulos? Ou que casamento é esse? O que segue define o que caracteriza esse julgo desigual, essa sociedade perversa, essa sociedade adoecida entre dois humanos que se vinculam para o seu próprio mal. Preste atenção. São pessoas que se vinculam e acabam, pela relação que estabeleceram, pela estrutura do vínculo que criaram, se tornaram chifópagos um do outro na relação, na sociedade, na conjugalidade. Enfim, eles se associaram contra eles próprios. E o porquanto que aqui prossegue é a explicação desse tipo de julgo desigual. Ou seja, nós entendemos o significado desses vários julgos desiguais e entendemos o significado do que seja um crente e do que seja um incrédulo a partir do que Paulo prossegue dizendo: não vos ponhais, crentes, em julgo desigual com os incrédulos. Pergunta é: quem é o crente, quem é o incrédulo? Paulo explica. Porquanto, que sociedade? Julgo desigual é uma sociedade. Pode haver entre a justiça e a iniquidade. Então, quem é o crente? É aquele que vive com justiça, com verdade. Quem é o incrédulo? É aquele que cultua a iniquidade, a desigualdade, a perversidade, a opressão. Esse é o incrédulo. Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Quem é o crente? É o cara da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, em toda justiça e em toda retidão procedente da verdade. É assim que se define o fruto da luz. O crente, portanto, é um ser luz, dando fruto da justiça, da verdade, da igualdade, da equidade, da comunhão com o que é genuíno. E as trevas são o incrédulo, que está dando o fruto da perversidade, do ódio, da amargura, do desamor, da calúnia, da mentira, da traição, da deslealdade. Esse é o ser treva, esse é o incrédulo. O que harmonia há entre Cristo e o maligno? Quem é o crente? O crente é Cristo. Quando você quiser saber quem é um crente, é um cara como Jesus. Se esse sujeito não é como Jesus, ele não é o crente. Ele é só mais um incrédulo disfarçado de cristão. Ou é só mais um cristão incrédulo, vivendo o cristianismo da incredulidade. Porque eu sei quem é o crente quando ele é como Cristo. E sei quem é o incrédulo quando ele age como o maligno, como um maligno. O crente tem que ser um Cristo.
E o incrédulo tem que ser identificado como um maligno. Do contrário, o crente que se diz crente, mas não é um Cristo, não é crente, e aquele que se diz que é um incrédulo, mas não é um maligno, não é incrédulo. Ou que união há do crente com o incrédulo? Nenhuma. Agora que eu sei que crente não é ser membro de uma igreja, frequentar um lugar, nem ser batizado, que o crente é designado pela qualidade da existência dele, ele é um ser da justiça e não da iniquidade, da luz e não da treva, da sombra, do engano, que ele é um ente Cristo e não um ser maligno. Agora eu sei quem é um crente. E agora eu sei quem não é um crente, quem é um incrédulo. E agora eu sei que os crentes, na maioria das vezes, são malignos. E também sei que tem um monte de gente que nunca quererá ser crente para não se identificar com o que é maligno, mas que é mais crente do que a gente pode entender, afirmar ou crer. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é o crente? O crente é o santuário de Deus. Quem é o incrédulo? É aquele que cultua ídolos no seu coração. Pode ser o ídolo religioso, pode ser o ídolo da prosperidade, pode ser um ídolo afetivo, pode ser um ídolo objetítico, pode ser o ídolo dos bens e dos consumos, pode ser qualquer tipo de ídolo. Quem é o crente? É o santuário de Deus. Quem é o incrédulo? É o congá de ídolos, existencialmente falando. E Paulo diz: nós somos o santuário do Deus vivente. Nós somos. Crente, portanto, não tem nada a ver com quem frequenta uma igreja. Crente é o indivíduo que vive justiça, luz e que é um Cristo no mundo. É um santuário do Deus vivo, atravessando o mundo. Esse é um crente. Quem é um incrédulo? Qualquer um, inclusive o que se diz crente, mas que vive assim, em iniquidade. Vive na sombra, no engano, na dissimulação. Vive fazendo malignidade. Existe como um indivíduo que não crê no amor, não crê na misericórdia, não crê no perdão, por isso ele é um incrédulo. Ele não é um santuário de Deus, ele é uma idolatria ambulante. Esse é o incrédulo. Portanto, aos que são genuinamente crentes, e eu já disse, isso nada tem a ver com esse estereótipo maligno dos crentes, fruto das vivências iníquas e perversas que eles demonstram. Agora que você sabe o que é o que, se quiser ter me entendido com simplicidade, porque mais simples do que isso é impossível ser, olhe o que Deus diz a você em relação às sociedades perversas que você criou, aos casamentos perversos, aos namoros perversos, aos cachos, aos casos, aos affairs, às fraternidades da morte às quais você se associou, aos vínculos que você chama de comunhão e que nada mais são do que comunhão com a treva, com a mentira, com a malignidade, com a hipocrisia. Deus diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos desses vínculos, diz o Senhor. Não toqueis essas coisas impuras, nem as coloqueis dentro de vocês, nem no corpo, nem na alma. Façam isto, e eu acolherei vocês. Façam assim, rejeitem o que é mal, e eu serei o vosso Pai. Rejeitem o que é abominável à vida. Rejeitem a injustiça, a iniquidade, a malignidade, as trevas, e eu serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. Tendo, pois, ó amados, tendo, pois, tais promessas, tal palavra, tal certeza, purifiquemo-nos,
Larguemos, deixemos a impureza, a promiscuidade, a prostituição, a mentira, a lascívia, a mente porca, a intenção perversa no coração. Carregando essa palavra, purifiquemo-nos de toda impureza objetiva e subjetiva, tanto da carne como do espírito, como do pensar, do sentir, do não contar, mas guardar. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, sabendo que nós estamos vivendo na presença do Deus vivo, na presença do Deus vivo. Jesus, que a tua palavra chegue, que ela tenha chegado e que tenha feito um creque na mente, coberta por uma calota de estrutura impeditiva da luz, da sabedoria e do entendimento penetrarem a mente, o coração e o discernimento. Racha, quebra isto, tira o véu da cara, desentope os ouvidos, abre os olhos, tira as escamas, desembota a percepção. Pelo amor do teu nome, tira essa burrice amaldiçoante que tomou conta do discernimento dos irmãos. Salva-os dessa ignorância na qual eles foram mantidos pelos seus exatores, pelos seus senhores, pelos seus dominadores, pelos seus donos, pelos seus mandantes. Salva-os disso, ajuda-os hoje a enxergarem, a ouvirem, que aquele que tem olhos para ver, veja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, aquele que tem coração para discernir, entenda. É o que eu te imploro, que tu provoques a vontade da conversão, do arrependimento, da mudança de vida, de uma existência de fato que se transforme numa obra de arte de Deus neste mundo. É o que eu te peço.